Olá, alunos da turma ATM 49, estamos aqui na nossa segunda aula da disciplina Ética e Postura Profissional 1. E hoje nós iremos falar sobre as principais legislações na enfermagem, tá? Não deixei as legislações aqui na íntegra, porém fiquem à vontade em pesquisar. E durante o decorrer dessa nossa disciplina, nós iremos entrar mais em específico em duas legislações, que é a legislação do exercício profissional e o código de ética, né, do profissional de enfermagem, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula, lembrando que nós temos uma atividade complementar aí, tá bom? E qualquer dúvida pode me deixar um e-mail ou uma mensagem aí no portal, ok? Então vamos lá. Legislação é um conjunto de leis que regulariza determinada matéria ou ciência, ou ainda um conjunto de leis que organiza a vida de um país, ou seja, o que popularmente se chama de ordem jurídica e que estabelece condutas e ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, instituições, empresa, entre outros. Resumidamente, legislação é um respaldo, né? Um conjunto de leis. Então, quando a gente fala parágrafo 1, parágrafo 2, artigo 1, né, artigo 2, isso tudo são junções de leis que se torna uma legislação, tá? Lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ao órgão civil, militar, leigo, que determina o cumprimento de uma resolução. Então, um exemplo de decreto é: eu não tenho lei, não tenho legislação, mas surgiu um decreto específico. Então, pensando aí na pandemia, né? A questão de isolamento domiciliar, né? É um tipo de decreto, né? A utilização de determinada vacina é um tipo de decreto, tá? Estatuto. Estatuto é um regulamento que determina ou estabelece a norma, lei orgânica ou regulamento especial de um estado, associação, confraria, companhia, irmandade ou qualquer corpo coletivo em geral. Então, quando a gente fala em estatuto, é em algo específico. Hoje nós temos aí o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, né? Então, é o compilado de informação para aquele determinado público, tá? Regimento. Regimento é um conjunto de regras ou normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Então, cada instituição de saúde, cada hospital tem o seu próprio regimento, porque é organizacional, institucional, tá bom? É um regimento que se determina o modo de direção. Na enfermagem, nos deparamos com a utilização das seguintes leis. Pessoal, essas são as principais leis, elas caem muito em concurso público, né? Em processos seletivos, algumas instituições, né? Elas abordam aí alguns tipos de leis, tá? Então, essas são as principais. Nessa aula, eu estou dando um compilado, né? Expressando aí o que dispõe cada lei, tá? Quando a gente for falar de código de ética de enfermagem, né, legislação do exercício profissional, a gente vai ler elas na íntegra, tá? Aqui é só um compilado dela e das demais aí legislações, né? Então eu citei aí e agora eu vou trazer para vocês, né, o que fala cada uma dessas legislações. Então, Lei número 5.905, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a criação dos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem e da outras providências. Então, foi lá com essa lei, né, 5.905, lá em 1973, que foram criados os primeiros órgãos para representar a enfermagem, né, que são os CORENs e os COFENs, tá bom? Que são os nossos conselhos de classe, tá? Então, no seu artigo 1,
ele fala: são criados o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são os CORENs, constituídos em seu conjunto em uma autarquia, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nós também teremos uma aula que vai falar sobre o COREN, o COFEN, quais as atividades de cada um, porém nessa lei ele já traz em detalhes o que é a atribuição de cada conselho e como ele deve ser formado, quantos membros, quando eles devem se reunir, né? Quais são as atividades do Conselho Federal, quais são as atividades do Conselho Regional, tá? Artigo 2. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão do enfermeiro e das demais profissões compreendidas no exercício da enfermagem. O Conselho Federal, lá no artigo 5, terá 9 membros efetivos e igual número de suplentes de nacionalidade brasileira e portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior. Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais categorias de pessoal de enfermagem reguladoras em lei. Então, eu sei que em uma aula posterior nós iremos falar isso, mas já adiantando, Conselho Federal é só formado por enfermeiros, né? E cada estado tem o seu Conselho Federal, tá? Opa! Desculpa, pessoal. Conselho Regional, né? Por exemplo, a gente tem lá o Conselho Regional de São Paulo, que fica lá em São Paulo. Porém, ele tem subsedes, né? Que pode ter aqui em Campinas, em São José do Rio Preto, né? São subsedes. Em Conselho Regional, nós temos a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? E tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Enfermagem, ele é composto por membros em número ímpar, né? Porque se tiver uma votação, né, nessa votação nunca pode ter empate. Por isso que os membros, eles são em quantidade de número ímpar, tá? Lei 7.498, de 22 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. Essa também nós vamos ler ela na íntegra numa aula futura, mas só para deixar vocês cientes do que se trata, né? Aqui ela vai falar sobre as atividades do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, tá? Essa lei especifica bem o que cada um tem atuação dentro da enfermagem. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. A enfermagem em suas atividades auxiliares somente pode ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, se eu fiz técnico de enfermagem, eu preciso ter um registro no COREN como técnico de enfermagem, não como enfermeiro, tá bom? Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, ou também, né, que agora é considerado como enfermeira obstétrica. Respeitados os respectivos graus de habilidade, tá? Eu não posso ter um engenheiro na equipe de enfermagem, né, porque não é respaldo nem dos conselhos regionais, tá? O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhes especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, executar as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível
médio de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execuções simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. E aí, dentro dessa lei surgiu um decreto lá em 1987, né, que ele vem dispondo aí também sobre o exercício profissional, mas aí ele engloba a enfermeiro obstétrico, tá bom? Resolução do COREN número 564 de 2017. Essa é a nossa última resolução do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Esse código de ética também nós teremos uma aula específica dele, que a gente vai ler na íntegra esse código de ética, tá? Mas resumindo, ele vai falar sobre os direitos, os deveres, as proibições dos profissionais da enfermagem, tá? Este código de ética aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e obstetrizes e parteiras, bem como aos atendentes de enfermagem. Capítulo 1 dos direitos. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Artigo 2. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Dos deveres, né? Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Artigo 25. Fundamentar sua relação no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opiniões e posição ideológica. Das proibições, né? Executar e ou determinar atos contratórios ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Executar atividades que não sejam suas competências técnicas. Então, um técnico ele não pode fazer, né, o que é atribuído ao enfermeiro, né, em específico, por exemplo, uma passagem de sonda vesical. Antigamente o técnico podia passar, mas pelo COREN, né, desde 2017, 18, isso é uma atribuição do enfermeiro. Então, o técnico ele não pode realizar isso, tá? Quando a gente fala aí, né, das proibições, entra também não só o paciente, a pessoa, a família e até mesmo a coletividade, né? As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN e COREN, né, conforme o que determina no artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de junho de 1983, são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Quando a gente estiver estudando sobre COREN e COFEN, eu vou entrar em detalhes, né, sobre essas advertências, tá bom? Essas penalidades aí que podem provir aí do COREN ou do COFEN. E Constituição Federal, né, do artigo 196 ao 200, ele vai falar sobre questões da saúde. Então, ele diz lá que saúde é um dever, é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é nesses artigos que vai falar o que a Constituição Federal deve provir quanto à saúde, tá? Seção 2 da saúde. No artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Né? Então, aí fala que é um dever do Estado, né, as questões de saúde pública, né, de todo o Brasil aí em si, tá? De cada estado específico.
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre suas regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização em direção única, de cada esfera de governo, ou seja, começa lá no governo, estado, município, tá? Atendimento integral, então é um atendimento completo para aquele indivíduo, com prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo nos serviços assistenciais. E participação da comunidade, tá? Ele também existem os seus conselhos fiscais, dentro aí de cada município, em seguida em cada estado, tá? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá? Então, as instituições privadas, os hospitais particulares podem existir, desde que não sejam financiados, pelo SUS, pelas verbas que são destinadas ao Sistema Único de Saúde. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desses, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas ou às de fins lucrativos. É vedada a destinação aos recursos públicos para auxílios ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. E o artigo 200, ele fala o seguinte: ao Sistema Único de Saúde compete, além de suas atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos e equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, essa Constituição Federal, do artigo 196 a 200, ele vai falar muito respaldo, não é nem o respaldo, é mais a questão de obrigação mesmo dos estados, do governo, de apoio na saúde pública aí do Brasil, tá? Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a lei que regulamenta aí o SUS, A gente vai ter uma aula sobre SUS, ele foi criado em 1988, porém só teve uma lei, que resguardou ele em 1990, tá? Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes de outras providências. Então, é nessa lei, que ele vai falar aí sobre os direitos do ser humano, A gente vai falar aí de descentralização, integridade, equidade, tá? Isso nós iremos entrar em detalhes aí nas próximas aulas também, tá bom? Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direitos públicos ou privado. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O poder do Estado de garantir a saúde consiste na formação e execução de políticas econômicas e sociais que visam a redução de riscos e doenças e de outros agravos e de estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E a partir dessa lei aí de 1990, surgiu como mais que um anexo, uma outra lei que derivou, complementar a essa lei 8.142, que ela dispõe sobre a participação da comunidade, Então, a comunidade, na fiscalização, do SUS, ela pode participar
desde que das seguintes formas: conferência de saúde ou os conselhos de saúde. Cada município ele tem o seu conselho de saúde e nessa legislação ele dissemina, né, diz, né, o conceito de cada um, quantos membros deve ter cada conselho, cada conferência, e esses conselhos eles podem ser ter a participação aí dos usuários do SUS, né? A população que faz uso do SUS é uma parcela, se eu não me engano é 50%. Nós iremos ver isso nas próximas aulas, tá? Então, a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, né, que teve uma outra lei complementar aí em 93, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde e de outras providências. Então, ele fala lá que o Sistema Único de Saúde se trata da lei que se trata a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, que é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. E essa lei, ela dissemina aí como que funciona, quais são os participantes, o que fiscaliza um conselho, o que fiscaliza uma conferência, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Legislação é algo que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, ler, reler, tá bom? Hoje na nossa aula eu deixei um conteúdo mais teórico, mas nas próximas aulas, né, eu vou estar deixando disponível as leis na íntegra, principalmente das que a gente vai falar sobre código de ética profissional, né, e a lei do exercício de enfermagem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação e nós iremos nos falando. Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.